Queridos, estimados irmãos, nós vamos, nesse instante, oficializar a nossa santa reunião de oração, louvor, dedicação ao Espírito Santo de Deus e o Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa. Portanto, também uma reunião muito especial, dedicada também ao Corpus Christi, que é comemorado o corpo de Jesus Cristo, isto a sua assunção aos céus. Junto a esta santa reunião de oração, qual dedicamos ao nosso Deus e também ao seu Divino Espírito Santo e a Jesus, o nosso Senhor, e a Santa Avó Rosa, que representa todo esse poder do nosso Deus, o nosso Pai, que é representante do próprio Espírito Santo do Pai. Portanto, apresento a todos a minha saudação, desejando que as bênçãos de Deus, nosso Pai, as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, que também as bênçãos da nossa querida e Santa Avó Rosa, as bênçãos do Santo Irmão Aldo, possa estar na vida, no viver cotidiano de cada um dos irmãos, o qual deixaram os seus lares, deixaram os seus afazeres e vieram em busca da bênção de glorificarmos também ao nosso Deus, o nosso Pai, glorificarmos a Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, através deste grande poder que esses santos têm, que receberam de Deus, o nosso Pai, para nos conceder das suas virtudes para cada um de nós através do nosso mérito. E para oficializar esta santa reunião, eu convido os que estão sentados, que puder, se coloque em pé. Também nesse instante eu saúdo a todos os irmãos internautas que estão aí conectados via internet no canal daqui desta congregação. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Deus o nosso Pai, possa conceder das bênçãos, das virtudes e também do seu amparo a cada um dos irmãos que por motivo justo aqui não pôde estar, muitas vezes pelo seu trabalho, pelos seus estudos, estão conectados já nesta santa reunião, o qual irá participar junto conosco deste momento. Nós vamos todos juntos cantar o hino oficial de número 1, Igreja Forte. Queridos irmãos, a oração ela permite que Deus, o nosso Pai, executem a soberana vontade na vida daquele e daquela que busca com súplica os céus. É o momento de nós suplicarmos o nosso Deus, o Consolador, a Santa Avó Rosa, Jesus e o Santo Profeta Irmão Aldo, para que possa consagrar a nossa reunião de oração, dedicação ao Espírito Santo de Deus. Por gentileza, todos de mão erguida aos céus, cabeça curvada, olhos fechados, oremos para iniciá-los. Glorioso e onipotente Deus, o nosso Pai, graças te damos ao Senhor, por nos concedermos a nós, os teus filhos, essa oportunidade de nós reunirmos para louvarmos, para glorificarmos ao reino dos céus, para glorificarmos também ao Senhor, ó Pai, pelo teu imenso amor, pela tua bondade,
pela tua misericórdia, que tem concedido a cada um de nós os teus filhos, o qual iremos prestarmos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, pela paz, pela saúde e a felicidade que tem nos dado, para nos reunirmos a família apostólica no teu tabernáculo santo, onde viemos com esse objetivo, ó Pai, de recebermos a bênção e também de expressarmos ao Senhor toda a nossa gratidão, a Jesus, o nosso Senhor, numa data como hoje em que nós estamos reunidos também, lembramos, ó Jesus bendito, do teu sacrifício realizado para salvar a humanidade e também para preparar o povo para um dia chegar ao reino dos céus através do teu ministério, e também comemoramos a tua assunção aos céus, qual subiu naquele corpo santo que nasceu da Mãe Virgem Maria Santíssima, vitorioso, está na glória celestial, ao lado de Deus o Pai, junto com o Consolador, a Santa Borrosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo, guiando esta Igreja Apostólica no caminho do bem e da verdade. Querida e Santa Borrosa, nós queremos também agradecer a Senhora por aceitar um ministério tão importante de ser o Consolador, da promessa de Jesus para convencer o mundo do pecado, ensinarmos o caminho do bem e da verdade, a doutrina, nos ensinarmos o Evangelho do Reino dos Céus, que é pregado nesta igreja através do ministério da Senhora e também do ministério do Santo Irmão Aldo, que muito tem o zelado, tem preparado esta igreja e ensinado no caminho do bem e da verdade. Neste momento, querida avó, com a certeza que aqui já se encontra presente conosco os santos e anjos, os santos profetas, os santos apóstolos, que são santos enviados para prestigiar conosco esta santa reunião de oração, dedicação ao nosso Deus, o nosso Pai e a Senhora, que representa o próprio Espírito Santo de Deus, que emana do seu trono na igreja para conceder da unção e virtudes. Querida avó, traga o alimento dos céus, alimenta a tua igreja, fortalece os corações dos teus filhos, junto com o Santo Irmão Aldo, dando entendimento para que nós possamos entender da doutrina dessa igreja apostólica. Profeta de Deus, Santo Irmão Aldo, entregamos em tuas poderosas mãos todos os atos desta santa reunião, que o trabalho da mesma chega diante do trono de Deus, o nosso Pai. Por tudo a nossa sincera gratidão, nosso louvor e adoração ao Espírito Santo de Deus e o Consolador, a Santa Borrosa, junto a Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 82, ó Espírito Santo de Deus. Te adora y te
sofre mais. Viver a vida, sofrer com Deus, também é ser feliz. E um amanhã melhor Ele te dará. Vence pelo poder da oração. Vence pelo Muito bem, prezados irmãos, nós vamos agora meditarmos na palavra de Deus, qual a mensagem que está publicada em nosso boletim interno oficial, e isto comprovando o grande amor que nós temos pelo ministério de Jesus, o nosso Senhor, e também pelo seu sacrifício que Ele fez por nós, para nos prepararmos até os dias de hoje e também pela sua segunda vinda a esta terra e também através do Consolador, a Santa Vó Rosa, isto preparando esta Igreja Apostólica no caminho do bem e da verdade. Nós estamos reunidos em uma reunião muito especial. Uma reunião também, amados irmãos, que nós dedicamos ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos também celebrando a sua grande vitória, a sua assunção, e isto a sua chegada aos céus, naquele mesmo corpo que nasceu da mãe Virgem Maria Santíssima, pelo milagre dos céus, a vinda dele Jesus a esta terra. E isto também, o seu arrebatamento aos céus. Sabemos que o arrebatamento de Jesus não foi semelhante, igual ao arrebatamento dos profetas do passado que viveram aqui nesta terra, que foram homens santos, que trabalharam para Deus, que prepararam o povo para Deus, mas quando chegou o determinado tempo deles serem arrebatados aos céus, eles subindo para a glória celestial no ar, o seu corpo foi desformados e eles entraram de posse na glória celestial em espírito. Mas Jesus,
ele subiu naquele corpo santo aos céus. Aquele mesmo corpo que ele veio da glória celestial, que foi encarnado como homem santo nesta terra, e isto nascido da mãe Virgem Maria Santíssima. Ele teve o mérito de subir aos céus, naquele mesmo corpo em que ele nasceu. Mas o corpo dele, Jesus, se tornou um corpo celestial, como hoje vive na glória celestial, junto com a mãe Virgem Maria Santíssima também, que foi vitoriosa, subiu aos céus naquele corpo e se tornou um corpo celestial e hoje está na glória celestial. A diferença, amados irmãos, foi esta, porque foi os apóstolos ensinados aqui, preparando o seu povo, ensinando o seu povo que Jesus, ele precisaria fazer assim, semelhantes como foi no tempo em que Jesus, ele voltou para a glória celestial. E até mesmo que os apóstolos, eles queriam ir com Jesus. Eles até mesmo citaram: mestre, para onde vai? Temos como ir junto com o Senhor para a glória celestial? E Jesus, mostrando ali para os seus apóstolos e também para aquele povo que ali estava, que não era hora deles subirem para a glória celestial, porque os apóstolos tinham que ficarem aqui nesta terra para preparar o seu povo, para ensinar o seu povo. Porque quando a vinda de Jesus a esta terra, ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos doutores das leis, pelos reis, porque eles acharam que Jesus veio tomar conta das coisas do material. Mas não, Jesus veio tomar conta das coisas espirituais, isto preparando o seu povo, isto o povo de Deus nesta terra. E quando os apóstolos citam que queriam ir com Jesus, Jesus citou que não era hora, não era aquele momento deles subir. Mas hoje observamos, amados irmãos, que muitos pegaram este texto escrito de Jesus, o qual está dito na Sagrada Escritura, mostrando para os apóstolos, e muitos acham que a pessoa que ela tomba a vida do corpo, hoje, o corpo que é matéria, vai para a terra, que é de costume, e muitos acham que o espírito está ali dormindo, esperando o julgamento de Deus, o nosso Pai. Então, a nossa igreja, ela ensina que através do apostólico que é fiel, obediente e santificados, que viveu nesta terra, vivendo uma vida digna, honrada, os preceitos e ensinamentos de Jesus que nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, quando tomba a vida do corpo, seu espírito, logicamente, é levado para a glória celestial. Como semelhante foram o povo que viveram nesta terra, que lá no passado receberam a glória celestial pelo seu preparo, o qual se prepararam, aceitaram os ensinamentos dos apóstolos que viveram preparando aquele povo. E assim, a semelhança somos nós. Quando tombamos o nosso corpo, sermos santificados, logicamente nosso espírito entrará na glória celestial. Não vamos ser como Jesus e a Virgem Maria Santíssima, porque eles, o mérito foram deles, de subirem naquele corpo santo, aquele corpo que nasceram. E hoje está, como citei, na glória celestial, um corpo celestial. E quando, amados irmãos, ali mostra na doutrina que os apóstolos, eles tinham que ficar, porque eles tinham que preparar aquele povo, porque muitos não aceitaram. E a humanidade passou a crer, passou a entender que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus foi enviado a esta terra através dos ensinamentos dos apóstolos, que prepararam aquele povo, que ensinaram aquele povo
a doutrina, o evangelho de Jesus, que até hoje é ensinado. Por isso que, a partir desse momento que os apóstolos prepararam aquele povo, ensinaram, o mundo passou a conhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador da humanidade. Mas Jesus, amados irmãos, ele foi crucificado por os homens doutores das leis não entender a sua missão, não entender o seu ministério. E Jesus, ele foi no início rejeitado. Por isso que crucificaram Jesus. Por isso que Jesus também ele teve que dar a sua vida em sacrifício para salvar a humanidade. E mostram que Jesus, ele veio nos trazer a paz, o amor, o entendimento para a humanidade crer e viver até os dias de hoje a sua doutrina, os seus ensinamentos. Por isso que nós, o povo apostólico, quando celebramos, amados irmãos, o sacramento da Santa Comunhão, nós participamos do pão vivo que desceu dos céus, como mostra nesta própria mensagem. O pão vivo que desceu dos céus, que nos alimenta, nos fortalece através dos elementos eucarísticos que, após a transubstanciação desses elementos, que deixa de ser um simples pão, deixa de ser um simples sucos da videira e passa a conter as virtudes do Espírito Santo, e de Jesus e também do nosso Deus, que concede ali, junto com Jesus. Por quê? O próprio Senhor Jesus é Deus, porque ele sempre viveu com o Pai. Ele sempre fez as mesmas obras do nosso Deus. Então, a partir daquele momento, Jesus alimenta a sua igreja através do seu corpo precioso, que é o pão vivo que desceu dos céus. E essa oportunidade, amados irmãos, nós temos não só nos momentos da Santa Comunhão, mas nos momentos, amados irmãos, em que nós realizamos as nossas reuniões de festividades como sacramentos. Sacramentos do batismo, sacramento até mesmo de uma consagração, um sacramento até mesmo de um casamento. Então ali, as virtudes de Jesus, as virtudes do Espírito Santo de Deus, se faz presente, concedendo naquele momento para nós, o povo apostólico, a qual momento está sendo realizado. Por isso que precisamos crer verdadeiramente nele, Jesus, no seu ministério, e também na Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador que foi preparado por ele, Jesus, para nos ensinarmos a sua doutrina, para convencer também o mundo do pecado, e também, através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensinar a sua igreja, que quando nós tombamos o corpo aqui, o nosso espírito é levado aos céus, e que o espírito não fica dormindo, esperando o julgamento, como muitos pensam até mesmo. Muitos já têm citado que alguns estão no pó da terra esperando o arrebatamento. E prova, amados irmãos, que a Mãe Virgem Maria Santíssima, ela está viva hoje na glória celestial. Jesus pediu para que a Santa Vó Rosa ensinasse esta igreja, que ela é rainha dos céus, é mãe de Deus, é mãe dos filhos de Deus, está viva ao lado de Jesus, juntamente com ele, cooperando nesta obra de salvação. E aí está a prova deste poder que Jesus alimenta a sua igreja. Jesus fortalece a cada um de nós. E cada ano que passa, amados irmãos, nós somos vitoriosos. Nós somos um povo vitorioso. A prova que está, amados irmãos, é da grande verdade do reino dos céus e de cada momento de cada um de nós concedermos a nós, o nosso Deus, concede a nós a inspiração, a sabedoria para entender a doutrina desta igreja apostólica. E eu me lembro, amados irmãos, até mesmo de uma mensagem da nossa irmã Odete, que ela sempre citou, que quando a Santa Vó Rosa estava na vida do seu corpo, preparando esta igreja, que Jesus citou a ela: fale para o meu povo, se quiser a minha presença,
se quiser a minha presença no meio da igreja, precisa fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E a prova está aí, amados irmãos, do grande crescimento desta igreja apostólica, até mesmo da fé que nós cremos nele, Jesus, que constantemente ele está presente conosco e nos alimenta através do seu corpo e do seu sangue precioso no sacramento da Santa Comunhão. Eu leio para os irmãos a mensagem de Corpus Christi, isto o corpo de Cristo, o qual celebramos. A data de Corpus Christi é celebrada anualmente 60 dias após a Páscoa. A expressão latina Corpus Christi significa corpo de Cristo. Representa homenagem e adoração que prestamos ao corpo santo de nosso Senhor Jesus. Nesta data também recordamos a gloriosa assunção de Jesus aos céus, vitorioso sobre a morte e o pecado em seu corpo santo. Corpus Christi também significa a presença real de Cristo na Eucaristias ou no sacramento da Santa Comunhão, que fortalece a fé, alimenta o espírito do povo de Deus. Por meio da transubstanciação, o pão, o suco da videira, torna-se de forma sagrada o corpo, sangue de Cristo, conforme ele mesmo declarou: sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. É o pão que eu darei pela vida do mundo. É a minha carne. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também quem se alimenta por mim viverá. Portanto, o pão e o suco da videira deixam de ser simples elementos materiais e passam a conter as virtudes do corpo sangue de Jesus nosso Senhor. O nosso Senhor instituiu o sacramento da Santa Comunhão com o fim de alimentar na fé aos seus discípulos e fortalecê-los o seu espírito de maneira que tivesse sempre o amor e a consciência do dever, a fidelidade, a obediência, a lealdade para com ele, o divino mestre, e vivesse continuamente unidos ao seu espírito e ao Pai, e que foi possível devido ao poder e às virtudes do Espírito do Pai em resguardá-los do mal, conservando-os no mesmo Espírito Santíssimo. Hoje, na era do Consolador, a Santa Borrosa também nos sustenta espiritualmente por receber de Deus o mesmo poder, as mesmas virtudes do Espírito Santo. Portanto, como citei para os irmãos, ela, a Santa Borrosa, representa o próprio Espírito Santo do Pai. Na Igreja Apostólica, somos verdadeiramente alimentados, fortalecidos ao participarmos da Santa Comunhão. Corpus Christi é, portanto, uma celebração de adoração ao corpo santo de Jesus, o mesmo corpo que nasceu da Mãe Virgem Maria Santíssima, sendo o vaso sagrado do Espírito do Filho de Deus. Jesus realizou uma obra extraordinária de salvação, redenção à criatura humana. Portanto, ensinou, curou, libertou os oprimidos, redimiu almas e ressuscitou mortos. Por fim, entregou seu corpo em sacrifício vivo para alimentar e salvar a criatura humana, humilde e sincera do pecado, consumando a mais perfeita obra de amor, redenção, salvação do nosso bondoso Deus, o nosso Pai. Amados irmãos, a morte não teve poder sobre esse corpo, isto o corpo de Jesus, porque Jesus, ele viveu nesta terra um homem santo,
Jesus nunca teve participação sequer com o pecado. Ele sempre viveu com o Pai. Por isso que as mesmas obras que ele realizou nesta terra, e até hoje realiza em espírito e verdade, a mesma obra de Deus, nosso Pai. Porque ele sempre viveu com o Pai. Então ele nunca deu participação para o pecado. Ele nunca deu participação sequer um momento para que o pecado viesse dominar a ele, o seu corpo. Por isso que sempre costumo dizer que a partir do momento que nós deixarmos o nosso espírito dominar o nosso corpo, de maneira alguma nós vamos pecar, nós vamos desobedecer, nós vamos sempre viver em santidade, nós sempre iremos viver em unidade espiritual com Jesus e com o Pai, como ele sempre teve esta unidade espiritual com o Pai. Agora, a partir do momento que nós enfraquecermos, deixarmos que o corpo domine o espírito, logicamente, amados irmãos, nós iremos sair da graça de Deus, nós iremos perder as virtudes, a unção do Espírito Santo de Deus, porque nós mesmos procuramos de não fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade do pecado, desobedecer e constantemente viver nos costumes errados. Mas a prova está aí que Jesus, ele nunca deu lado sequer para o pecado. Mais adiante nos fala: ao terceiro dia após a crucificação, Jesus ressuscitou em seu corpo glorioso, e isto glorificado, subiu aos céus. Por um milagre divino, este corpo foi transformado em um corpo celestial, tornando-se o pão vivo que desceu dos céus, para alimentar, fortalecer espiritualmente o seu povo na santa comunhão, como ensina a Igreja Apostólica nos dias atuais. Jesus é a maior bênção que Deus nos concedeu, nosso Salvador e Redentor. Ele é a expressão perfeita do amor, da misericórdia divina e da bondade para a humanidade. Quando a raça humana, isso foi decaída, vencida pelo mal, e o pecado entrou no mundo para escravizar o ser humano e derrotá-los, tirando-lhes a paz e a comunhão com o seu Criador e com Jesus, com todo amor e humildade, se ofereceu a Deus Pai para vir à terra num corpo humano e dar-se em sacrifício vivo para redimir a raça decaída e subjugado pela maldade e pelo pecado. Deus o Pai, com o seu divino Espírito, prepararam uma virgem pura, imaculada, Maria Santíssima, para nascer dela o corpo que seria a habitação do Espírito de Jesus, e ele pudesse realizar o mais perfeito em obras de redenção e salvação. Isso, amados irmãos, se torna que Jesus, ele foi o primeiro santo criado por Deus, o nosso Pai, na glória celestial. O primeiro santo que teve a participação desse globo terrestre. O primeiro santo que Deus criou, que teve a participação da criação da raça humana. Foi Jesus. E Jesus, vendo o pecado que decaiu no mundo para escravizar a humanidade, para tirar a humanidade da graça de Deus, ele se prontificou vir a esta terra para ensinar ao povo o caminho verdadeiro. Isto, Deus o Pai fazendo uma nova aliança, dando oportunidade de salvação através do seu Filho amado, o qual ele enviou a essa terra por meio da Mãe Virgem Maria Santíssima, uma santa de muito poder que também não teve participação sequer com o pecado. Mais adiante, nos mostra por meio desta mensagem: queridos irmãos apostólicos, aceitem Jesus em seus corações, valorizem tudo o que ele fez, continua a fazer por nós, creiam que ele está presente entre nós, pois usando o seu grande poder e misericórdia, cumpriu a sua promessa ao enviar o outro Consolador,
a santa e querida Vó Rosa, graça que honra, glorifique o seu santo nome de Consolador, e também é a Santa Vó Rosa preparada para convencer o mundo do pecado. Jesus restaurou a sua igreja para ser o tabernáculo santo na terra, cumprindo a sua promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. Este pastor é o Santo Irmão Aldo, cujos ensinamentos e conselhos têm como base a doutrina, o Evangelho de Jesus, que ele nos deixou preparados 44 anos do Evangelho de Cristo. Amados irmãos, abra os seus corações, permitam que Jesus possa agir e transformar a sua vida junto com a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo. Habitem em seus lares e vidas, trazendo felicidade, conduzindo-os à vida eterna. A existência da Igreja Apostólica, a formação do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, isto o Espírito da Verdade, e a missão do Santo Pastor, o Profeta, o Santo Irmão Aldo, tem um propósito elevado: completar a obra de Jesus como o grande vencedor, consumando o seu ministério de salvação e redenção. Neste dia de Corpus Christi, rendemos adorações ao corpo santo de Jesus, que foi imolado por amor a nós. Agradecemos também à Mãe Virgem Maria Santíssima por ter sido um instrumento divino para que Jesus pudesse habitar entre nós. Louvamos a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo Pastor, que nos ajuda a compreendermos e valorizarmos o nosso Divino Mestre, Jesus Cristo, como nosso Redentor e Salvador da humanidade. Irmãos, esta é a mensagem de doutrina, uma mensagem muito importante para nós, nos falando sobre tanto o ministério de Jesus e também a sua vinda a esta terra, naquele corpo santo, e também o seu sacrifício, que devemos valorizar muito o ministério dele, Jesus, não só dele, como também o ministério da Santa Vó Rosa, que veio completar a obra dele juntamente com o Santo Irmão Aldo, preparando esta igreja apostólica no caminho do bem e da verdade. E se todos nós vivermos o que Jesus nos ensinou, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, constantemente, nós sempre seremos vencedor, sempre teremos o amparo, a proteção divina de Deus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, em nosso viver, em nosso lar, com a nossa família, até mesmo no nosso ministério, no nosso dia a dia, possamos contar com a proteção e o amparo dele, Jesus, porque a sua missão a esta terra foi uma missão de amor, de bondade, de misericórdia, com a criatura humana para resgatá-los e tirar do poder do mal, das trevas, do caminho errado. Amém. Nós vamos agora passar para a parte da oração, uma parte muito importante, o qual teremos a oportunidade de nos falar com Deus, o nosso Pai. A oração eleva o nosso espírito e nos coloca diante do trono de Deus, o nosso Pai. Eu convido a igreja para se colocar em pé. Nós vamos todos juntos cantar o hino de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição. A ti, ó Santa Vó Rosa, divina fonte de Espírito
Queridos irmãos, irmãos internautas, nós teremos agora alguns minutos para podermos fazermos a nossa oração. Isso, levar o nosso pensamento a Deus, pedimos a Ele em nosso favor, em nossa família, em nosso lar, nosso trabalho, nosso dia a dia, nosso ministério. Irmãos, peçam com fé, peçam com sabedoria, Deus o Pai, Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos e anjos estão aqui presentes para conceder das virtudes da unção do Espírito Santo de Deus a cada um de nós através do nosso mérito, qual tivermos merecendo. O próprio Espírito Santo de Deus emana do seu trono à igreja, junto com o Consolador, para conceder das suas virtudes e do seu poder a nós. Por isso que a oração nos liga aos santos para que possamos receber a bênção de Deus, o nosso Pai. Os irmãos terão esta oportunidade, este momento, todos fazer as suas orações. Oremos. Amém. Amados irmãos, vamos cantar ainda todos juntos o hino de número 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Vó Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, ao seu Divino Espírito e também ao Consolador, a Santa Vó Rosa. Meus agradecimentos a todos os irmãos do coral, músicos, regentes, pelo trabalho realizado, pelos hinos que cantaram em homenagem ao nosso Senhor Jesus, prestando a Ele louvor e adoração. Agradeço também a presença dos irmãos membros que deixaram seus lares, seus afazeres e vieram em busca de alimentar e fortalecer mais o seu espírito na doutrina desta Igreja Apostólica. Agradeço os diáconos, diaconisa, colegas de ministério que serviram nesta reunião, prestando o seu trabalho nesta santa reunião, e os que estão presentes. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, conceda sabedoria e entendimento para que assim unidos possamos ainda mais trabalharmos para o reino dos céus. Meus agradecimentos também aos nossos irmãos internautas, aí nos seus lares, até mesmo onde estejam conectados no canal desta congregação. Meu muito obrigado, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. E agora, oremos para finalizarmos a nossa reunião. Por gentileza, todos de mão erguida aos céus, cabeça curvada, olhos fechados, oremos. Santíssimo Deus, o nosso Pai, nós estamos muito felizes, com o nosso espírito transbordando de felicidade, de alegria, de gozo, de contentamento de nos reunirmos no Teu tabernáculo santo, a família apostólica, onde viemos, ó Pai bendito, buscar a bênção, a unção e virtudes também, glorificarmos ao Senhor, ao reino dos céus, e também ao Teu Filho amado Jesus, que nos deu em sacrifício para nos resgatar do mundo do pecado e vivermos uma vida nesta terra sendo abençoado e tendo a unção divina do reino dos céus. Agradecemos ao Senhor Jesus pelo preparo espiritual desta igreja
apostólica, pela segunda vinda do Senhor Jesus através do outro Consolador, a Santa Borrosa, que com a missão divina de convencer o mundo do pecado, de preparar esta igreja apostólica junto com o pastor, o Santo Irmão Aldo, que ambos hoje estão na glória celestial, ao lado do Senhor Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, a quem adoramos, a quem amamos e glorificamos a ela também. E neste momento, querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, Santa Borrosa, Santo Irmão Aldo, peço que abençoe toda esta família apostólica, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, nossos irmãos internautas, que por motivo justo não pôde estar, mas lá nos seus lares, com a sua verdadeira fé, crendo na missão profética dessa igreja apostólica, crendo no poder da Senhora Avó, no poder do Santo Irmão Aldo, de Jesus, do nosso Deus, do nosso Pai, que constantemente tem abençoado a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, até mesmo o seu ganha-pão, e ajudando a viver aqui na terra, sendo em tudo obediente para ter a proteção divina celestial. E neste momento, querida e santa avó, eu peço à Senhora, sobre esses nomes que aqui estão nesta caixa de pedido de oração, qual teus filhos depositaram com fé, porque crê no poder da Senhora, que o poder de intercessão, poder de onisciência e onipresença que a Senhora tem, que conhece o profundo do nosso espírito, do nosso coração e sabe de tudo que nós estamos precisando. Peço que abençoe a vida deles, até mesmo aqueles que estão acamados em hospitais e maternidade, numa cama, no leito de dor, até mesmo sendo desenganado pela medicina. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajude a eles, realize na vida deles milagres constantemente, para que eles possam desfrutar da bênção, do amparo da Senhora. Agora, profeta Santo Irmão Aldo, despede a cada um dos teus filhos para os seus lares, dando uma noite de descanso, amanhã um novo dia. Amados irmãos, recebemos a bênção de Deus, o nosso Pai, com a comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima e a bênção da Santa Borrosa. Receba mais uma vez a bênção do nosso Santo Irmão Aldo. Tenha todos o meu abraço e a paz, Senhor, para todos. Amém. Está encerrado a nossa reunião.